entrando, não pode haver uma confusão, enfim. Como todo mundo sabe, a gente tem trabalhado o artigo de opinião, né? E a produção de texto da nossa atividade avaliativa será um artigo de opinião. Mediante as redações que eu tive contato ontem, o Arthur, ele foi o primeiro a me entregar, eu já havia dito isso, e eu já falei com ele. Agora, eu senti algo comum nas redações que eu recebi ontem e que, obviamente, que eu considerei, né? Porque tem algumas que eu não considerei. Pelo fato de eu ter marcado o horário da tarde para me entregar e tinha aluno do nono ano me entregando redação 8, 9 horas da noite. Aí realmente não dá. Eu sei, Rafa, eu anotei. Eu falei seu nome, só que você não estava na sala. Entendeu? Eu falei. Tá? Pode ficar tranquilo. Mas, enfim, exemplo. Francisco, ele me entregou, faltou os questionamentos. Vocês não podem esquecer que no artigo de opinião nós temos que levantar questões, né? Nós temos que deixar perguntas no ar para que o público possa sentir a curiosidade em responder, para que a gente possa fazer com que o público seja seres pensantes. A gente precisa ter isso em mente. Vocês repetem palavras demais, demais, em um único parágrafo. Não é que não possa repetir palavras no texto, claro que pode, mas em um único parágrafo, a pessoa, exemplo, utilizou a palavra solidão 4 vezes. Aí não vai dar. Entendeu? Essas coisas são nessas coisas que a gente, quando vai corrigir, é que se apega. Então, são a partir desses erros é que a gente vai eliminando, vamos dizer assim, a pontuação. Entenderam? É, outra coisa, nós tivemos. Não, acho que não. Acho que não, Letícia. Porque, sinceramente, muitos nem abordaram artigo de opinião. Não, não ficou bom. Se eu for atribuir nota, muita gente será prejudicada. Ficou ruim. Não ficou bom. Ficou horrível. Quando eu digo na minha opinião, que redação? Da prova? Que redação? Essa que eu estou falando, de solidão? Não, não estou entendendo. Você dá a nota. Não, não vou dar nota. Não vou dar nota. Não, não, não vou. Não vou. Até porque não teve como eu calcular nota, porque as que eu recebi não são boas. Quando a gente põe, quando a gente põe artigo de opinião, vocês precisam se familiarizar com algumas coisas. Exemplo, se o verbo já está na primeira pessoa, não precisa pôr o eu na frente do verbo. Então, eu acho, você tira o eu e põe acho. Outra coisa, não precisa ter, temos que evitar utilizar na minha opinião. Se o artigo já é de opinião, ou seja, essas redundâncias vocês ainda praticam demais.
Vocês precisam exercitar. Colocou, né? Mas não foi só você, não. É porque, obviamente, que eu não vou ficar citando os nomes, não tem nada a ver. Mas quem faz sabe. Então, na minha opinião, eu acho. Você pode usar o verbo achar? Pode, mas se é a sua opinião, usa o acha sozinho. Não é o eu acho. Põe acho que. Nananana. Artigo de opinião, Joana. Você vai dar a sua opinião, tá? Quando vocês forem fazer a produção de texto, vocês vão pegar o livro Produção de Texto e vão colocar nesse texto que a gente trabalhou da USP, sobre as cotas raciais. Vocês reparem o linguajar deles, reparem como que eles disponibilizam as palavras e que eles não usam redundância alguma. Vocês vão fazer exatamente igual? Óbvio que não, até porque o tema é completamente diferente. Mas vocês podem se basear na estrutura. Vai ficar até mais fácil. Mas o artigo de opinião, o principal foco é levantar questionamentos. Você vai ter que me provar que o que você pensa sobre o tema que eu pus lá, você está certo. É isso. Você vai ter que me provar que as suas afirmações estão corretas. Ou então que elas precisam ser levadas em consideração. É isso. Teve gente que nem isso fez. Então não tem como dar nota. Não. Escuta. O gênero textual, artigo de opinião, você pode fazer em primeira pessoa. Dissertação argumentativa não pode. Tá? Narração pode. Você pode ser o narrador personagem ou o observador. Vai ficar a seu critério. Agora, na maioria das vezes, debate sobre o tema? Não. Na maioria das vezes, Joana, a gente, em época escolar, faz textos dissertativos argumentativos. Aí, realmente, primeira pessoa não pode. Você não pode se colocar como primeira pessoa. Você tem que falar no âmbito geral. Mas artigo de opinião, o nome já diz. Você pode opinar. Você está opinando sobre aquilo. É só você pegar o exemplo dos dois textos da USP, das cotas raciais. Um que era o reitor e o outro que era professor. Um contra, outro a favor. E todos os dois nos colocaram situações, expuseram argumentos, por que, que eram a favor, por que, que eram contra. É assim que funciona. Artigo de opinião é isso. Tá? Então, cuidado com as repetições de palavras. Teve gente que escreveu o artigo inteiro com um único parágrafo. A pessoa não dividiu o texto. A pessoa começou com um parágrafo lá em cima e fez 20 linhas em um único parágrafo. Pessoal, se acontecer esses erros absurdos, eu vou desconsiderar a redação. Tá? Porque vocês sabem muito bem que a gente está falando disso por diversas aulas. Espera aí que a minha bateria está acabando. A minha bateria está acabando, esse meu carregador é lento, está arriscado a acabar no meio da aula. Ah, que maravilha. Ok, meus amados. Então eu tinha que falar só isso, né? Então, evitar o eu acho, evitar na minha opinião, tá?
porque fica algo muito redundante. Ô, Tá? professora, mas não é um texto de opinião? Ó, Não é um texto de opinião? exatamente. Então, para que você vai usar na minha opinião? É verdade, é meio contraditório. Eu acho que o texto é mais para você expor a sua opinião e tentar convencer o outro a ir junto com você, não é isso, professor? Então, você não precisa pôr na minha opinião. Aham, sim, sim. Entendeu? Acredito, penso, acho, e você vai falando, tá? Enfim, você pode utilizar todos os verbos em primeira pessoa, mas não precisa pôr na minha opinião. Porque se o texto lá em cima, o gênero dele, a gente já sabe que é artigo de opinião, entendeu? Precisa se familiarizar com isso, tá? Beleza. A produção de texto na página 63. Isso. Como se fosse um pleonasmo, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue. Tá? Novo lançamento. Então, são palavras, são expressões que você sabe que são redundantes. São as famosas encheções de linguiça, que faz com que percamos ponto na hora de produzirmos um texto. Assim como os verbos no gerundismo, com terminação NDO, estudando, fazendo, cantando, não pode. Isso faz com que a palavra fique maior, justamente para ocupar mais linha, e acaba se tornando uma encheção de linguiça. Tá? Então, redundância e gerundismo não pode se utilizar em produção textual. Tá bom? Página 63. Livro Produção de Texto, não é módulo 2. Bom, a gente vai continuar. Na verdade, iremos terminar nesta página a questão do artigo de opinião. E eu irei passar a outra página que falta ainda, que é sobre editorial, que também foi uma matéria vista no módulo 2, na área de redação. Tá? Então, nós temos um texto aí. Carlos, pode ler para mim? Pessoal, se a minha bateria acabar, vocês não se desesperem, que eu vou pegar o carregador. Posso ler? Vamos lá. Infelizmente, em vários países do mundo, crianças estudam em áreas afetadas pela guerra ou por conflitos, que tornam extremamente difícil tanto o ato de ensinar como o de aprender. Algumas organizações acumulam aprendizados sobre como organizar a jornada escolar em campos de refugiados ou em territórios em disputa. Caso do Unicef e do Acnur, que mantém escolas com bom nível de ensino na faixa de Gaza. Mas o mais triste é que, em países que não são afetados por dramáticas tão drásticas de conflitos como essas, muitos alunos perdem aulas por guerras entre facções rivais do tráfico ou por incursões da polícia para enfrentar traficantes dentro do seu território. Recentemente no Rio, particularmente na Maré, isso tem sido frequente. Com isso, dois problemas relacionados vêm crescendo. Por um lado, os alunos não conseguem aprender como deveriam, dados os números dias sem aulas, e por outro, o modelo de sucesso das crianças e adolescentes passa a ser o do senhor das armas, normalmente o traficante. Seu microfone está desligado, professor. Obrigada, Carlos. Esse trecho é uma situação que a gente vive
vivencia nos dias atuais, né? Os heróis dessas crianças carentes acabam sendo os vilões, né? Acabam prejudicando de uma certa forma. Então, eu quero que vocês observem o seguinte: nesse trecho, ele foi feito uma comparação por semelhança. Foi exposto duas situações em que eram próximas, né? Elas eram situações bem próximas de acontecimento. Então, aqui foi utilizada a comparação por semelhança. A gente vem vendo o artigo de opinião de diversas maneiras, né? Artigo de opinião por argumento, artigo de opinião por comparação, e agora essa comparação por semelhança. Eu pego duas situações parecidas e incluo no mesmo texto que fala sobre o mesmo assunto, tá bom? Então, na letra A, para falar sobre educação em lugares diferentes, o autor compara a realidade de dois lugares. Que lugares são esses? A faixa de Gaza lá no conflito e Rio de Janeiro nas comunidades, nas favelas. Muito bom, Carlos. Faixa de Gaza e Rio de Janeiro. Pode pôr para mim. Na letra B agora. Qual é o efeito de sentido dessa comparação para o texto? O que o texto, fazendo essa comparação, quer nos mostrar? Quer falar de como a vida é difícil das crianças. Fala o quê? Quer falar de como a vida é difícil para as crianças irem para a escola. Seja, que o texto ele quer nos mostrar que a violência é presente nos dois lugares e que essa violência dificulta o processo educativo dessas crianças. Tá? Então, vocês podem pôr assim: a violência está presente nos dois lugares e dificulta o processo educativo das crianças. Ok? Letra C. A comparação feita nesse texto é diferente da comparação realizada na atividade 2. Explique essa diferença. Ou seja, neste texto que o Carlos acabou de ler para a gente, a comparação ela foi feita por ser assuntos, por ser situações semelhantes, por ser situações parecidas. Tanto na faixa de Gaza quanto nas comunidades do Rio de Janeiro, a violência se faz presente e as crianças perdem com isso, não podendo ir à escola, não podendo ter uma educação adequada. E no outro texto, no texto 2, ela houve uma comparação pelo lado oposto, tá? Ou seja, foi feito o a favor e o contra. Então, são elementos diferentes. Nesse texto do número 3, a comparação foi feita entre elementos comuns, no caso, a violência entre os dois lugares, e no outro texto 2, a comparação foi feita por elementos diferentes, por elementos opostos, ou seja, o a favor e o contra sobre as cotas. Ok? Tudo bem para todos? Sim. Ótimo. Sim, sim. Vamos pular algumas páginas, aí, que essas páginas laranjinhas, e a gente vai agora para a página 68. 68, também é do módulo 2, referente à matéria de editorial, que nós já trabalhamos, nós já vimos, tá? Todos abriram?
Desculpa, Tatiana, você pode repetir a resposta da C? Ó, deixa eu ir lá. Eu sou péssima, com a cabeça péssima. Vamos lá. No texto acima, foram comparados elementos em comum, né? No caso da violência, nos dois lugares. E no texto da atividade 2, foram comparados elementos diferentes, elementos opostos. Foi? Agora é 68. Foi. Natan, me explica uma coisa. Você não tem o livro? Natan? Natan, você não tem o livro? O Natan não está aí. Bom, Joana, você está com o microfone bom? Deixa eu ver aqui. Não. Tá bem. Obrigada por ter respondido. Caetano, está com o microfone bom, né? Você pode ler para mim na página 68? Posso. Pode começar, por favor. O que é o G20? O grupo dos 20, G20, é um que reúne 2 vezes ao ano representantes dos países mais industrializados do mundo e, ainda, do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial para debater assuntos pertinentes à economia do planeta. O G20 é formado pela União Europeia e mais de 19 países: África do Sul, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, Alemanha, França, Itália, Rússia e Reino Unido e Austrália. Seus principais objetivos são ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições do mercado de trabalho, criar mecanismos para o fortalecimento do sistema financeiro nacional e a forma de liberação do comércio mundial. Em 2017, a 12ª ano de cúpula do G20 teve como temas o combate ao terrorismo, o livre comércio e a contenção das mudanças climáticas. O encontro de líderes cúpula, ocorrido em Hamburgo, Alemanha, foi marcado por protestos da população, resultando na prisão de vários manifestantes. Grupos anticapitalistas alegaram que as políticas adotadas pelo G20 são os principais responsáveis pelas guerras, pela fome, pelas mudanças climáticas e desastres ambientais. Obrigada. Nada? Então, eu não sei se todos tinham conhecimento, né, do que vem a ser o G20. O G20, na verdade, é algo importante até mesmo para o mundo, né? Então, aí em cima, nós temos a parte para respondermos oralmente, né? Enfim, mas o foco de tudo aqui é a gente saber que o editorial, ele é um gênero textual que ele é feito em jornal, tá? O editorial, ele geralmente vem nas primeiras páginas de um jornal. O editorial tem uma intenção própria, né, de convencer o leitor, enfim, de mostrar o que está acontecendo nos dias atuais, tá? O editorial, geralmente, ele não é feito sozinho, ele é feito por um grupo de repórteres, ou seja, não tem um repórter exclusivo que faz o editorial, isso é muito difícil. Mas o editorial ele traz sempre consigo informações importantes a respeito do mundo, né? Que afeta toda a população, tá? Então vamos lá, o mínimo do G20. Alguém pode ler para mim?
Olha, se quiser eu Normalmente, posso Quer que eu centrado... ler. leia de novo? Deixa o Caetano ler, deixa Oi? o Caetano ler. Quer que eu leia de novo? Então, pode. Ok, então. Normalmente centrado em temas econômicos, o encontro do G20 que se encerra neste sábado na Alemanha, desta vez teve agenda de forte teor geopolítico. O grupo formado pelas principais economias do mundo, responsável por 85% do PIB e 70% do comércio mundiais, ganhou proeminência a partir da crise financeira de 2001, que exigiu respostas globais coordenadas. O desafio de agora é encontrar convergência em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. A incerteza é amplificada pelos personagens envolvidos, a começar pelo presidente americano Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Em vez da defesa da globalização e do fortalecimento de regras multilaterais, Trump adota uma isolacionista. Repudiou o acordo assinado em 2015 para conter o aquecimento global e ameaça retaliar parceiros comerciais. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. O esperado Obrigada, amor. Obrigada. O esperado primeiro encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, se estendeu por 2 horas, com discussões sobre a suspeita de interferência nas eleições presidenciais americanas, a Coreia do Norte, a Ucrânia e o cessar-fogo na Síria. Em seu pronunciamento de abertura, a chanceler alemã Angela Merkel reconheceu que os debates não serão fáceis, nem todas as diferenças poderão ser sanadas. Vai, Iago. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Quanto à limitação de combustíveis fósseis, o objetivo será evitar uma possível dissidência dos Estados Unidos. Há um aspecto positivo, ao menos. A menor atenção a temas econômicos decorre de uma conjuntura internacional mais favorável. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se confiança e investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Obrigada, meu amor. Obrigada a todos. Caetano, Carlos e Iago, que me ajudaram a ler. Vamos lá, página 70. Peço a gentileza que já comecem logo na parte que está em azul. Poluição mata mais de 1,5 milhão de crianças por ano, diz OMS. Vai, Iago, lê para mim, por favor. Tá bom. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que 1 em cada 4 mortes de crianças é provocada pela poluição. Essa é a causa de 1,7 milhão de mortes de crianças por ano no mundo inteiro. As menores de 5 anos são as mais vulneráveis. A estatística impressiona. 1 em cada 4 mortes de criança de até 5 anos de idade está relacionada à poluição. A OMS diz que, a cada ano, 570 mil crianças morrem antes dos 5 anos de infecções respiratórias, como a pneumonia, por causa da poluição do ar e da fumaça que vem do cigarro. Obrigada. Só quero que vocês entendam uma coisa. O livro, ele teve a preocupação de nos trazer temas atuais, né? Essa parte aí, ela fala do Acordo de Paris, né, que foi feito em 2015, com 193 países. Esse acordo tem a preocupação com relação às mudanças climáticas que vem acontecendo, né? Se você assiste jornal e tudo mais, você sabe que a temperatura do planeta vem aumentando, né? Que a emissão de gases na atmosfera é um grande fator para isso. O próprio ser humano vem contribuindo para isso acontecer. E assim acaba ocorrendo as mudanças climáticas indesejáveis, né? Quando está calor, está muito calor, quando está frio, está muito frio, enfim,
Isso tudo é decorrente à emissão de gases poluentes, à falta de cuidado que a gente está tendo com o nosso planeta. Então, esse Acordo de Paris ele foi criado justamente para eles definirem estratégias para melhorar a condição do nosso planeta nos dias atuais e principalmente nos dias futuros, né? Para as nossas gerações poderem viver nesse planeta. E esse acordo foi firmado com 193 países. Então, esse foi o acordo de 2015. E o texto do G20, né, essa foi uma reunião realizada na Alemanha em 2017, ou seja, também com diversos países e também tendo essa preocupação ambientalista, tá? Então, é só para que vocês saibam. E aí, nesse retângulo azul, trouxe a informação voltada principalmente para a população infantil, né? Que o órgão mundial de saúde diz que a poluição mata mais de 1,5 milhão, né, de crianças. E isso é assustador. Então, vamos lá. Letra A. Com base nos objetivos do Acordo de Paris e na notícia acima, o que é possível concluir sobre relevância global desse acordo? Relevância tem o mesmo sentido de importância, tá? Então, quando a gente vê esses dois tipos de acordo, o Acordo de Paris e o G20, eles se tornam importantes justamente porque o principal foco deles é combater a poluição. Então, na letra A, vocês podem pôr o que é possível concluir sobre a relevância. É uma medida importante para combater a poluição. Podem pôr desta maneira. É uma medida importante para combater a poluição. Aí na letra B. No editorial é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Ou seja, o Donald Trump não quer mais que os Estados Unidos participe deste acordo que visa a preocupação ambiental com o planeta. Ele não quer mais. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, qual é o impacto global dessa decisão? O que vocês acham? Tem impacto muito grande, né? Porque senão, daqui a pouquinho, o cara vai jogar poluição para qualquer lado, a gente vai estar morrendo. Exatamente. O que acontece? Se os Estados Unidos, que é a maior potência, né, uma das maiores potências mundiais, se os Estados Unidos não têm um órgão, não tem um acordo, não tem ninguém para dizê-lo pare, né, para freá-lo, o que vai acontecer? A emissão de gases pelos Estados Unidos continuará acontecendo e eles não serão advertidos em forma alguma, né? Porque eles não fazem parte de acordo nenhum, eles não fazem parte de grupo nenhum, ou seja, nenhum outro país terá em sã consciência, né, o poder de advertir os Estados Unidos. Eles passarão a fazer aquilo que eles quiserem, porque eles não receberão chamada de atenção de ninguém. Então, isso é bem caótico, né? Isso é uma coisa muito ruim. Então, vocês coloquem aí, por favor. A saída dos Estados Unidos desse acordo é desastrosa e irá impactar negativamente o meio ambiente. A saída dos Estados Unidos desse acordo é desastrosa e irá impactar negativamente o meio ambiente.
Depois de desastrosa é o quê, Tatiana? E vai impactar negativamente o meio ambiente. Agora, na página 71, eu vou dar 5 minutos para que vocês possam fazer a 4, a 5 e a 6, letra A. A letra B não, porque a letra B é de maneira oral e teríamos que reunir em grupo. Então, vocês farão 4, 5 e 6, letra A. Podem fazer, por favor. Ô, Tati, eu acabei de pegar aqui as provas. Só pra avisar mesmo. Hum, Só isso mesmo. boa sorte. Faça com calma, por favor, não tenha pressa. Obrigado, você castigou a gente na prova de redação. Oi? Você castigou a gente na prova de redação. Prova tranquila dessa. Tem até quarta-feira para fazer. Ô, Tatiana, você sabe até que horas que pode ser entregue as provas de quarta-feira? Amanhã, às 3, na Secretaria da Escola. Não, isso aí para entregar já feita, na semana que vem. Sei. Acredito que seja o mesmo horário, Tá ok. tá? Porque cada turma, cada série, né, tem um dia para entregar. Então, não sei. Tá bom? Tá bom.
Vamos lá? Podemos? Vamos, amados. Tatiana, consegui fazer aqui a 4B, 5 e a 6. Só que a resposta da 4A não consegui achar. A resposta da 4 o quê? Da 4A. Da 4A. O resto fazer tudo. Tá. Então, tá bom. Então, vamos lá. Teríamos que reler, né, o texto da página 68. Então, na letra A, de acordo com o editorial, qual deles deve ter menor destaque na reunião? Quais os objetivos que têm o menor destaque? Já que a reunião ela é voltada para objetivos ambientais. Então, qual deles é o menos falado? Vocês não leram, né? Coloquem aí na 4A os objetivos econômicos. O foco dessa reunião não é o dinheiro. Então, os objetivos econômicos. Os econômicos o quê? Os É que tá muito objetivos baixo. Ah, tá. pois revela uma economia internacional mais favorável. Pois revela uma economia internacional mais favorável. Na letra B, qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Combate ao terrorismo. Tá, não foi só isso, a gente teve outros temas. Então, a gente pode pôr que foram temas geopolíticos, Ah, tá. tá? Envolve todo o mundo e a política de todos esses países. São temas geopolíticos. Número 5. Releia o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, temas geopolíticos. Queria saber em qual planeta vocês vivem. O desafio agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. O que o emprego da expressão em destaque, encontrar convergência, sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião revela. O foco é buscar um acordo que seja bom para todos. Ótimo. Então, revela que os países possuem posicionamentos divergentes, ou seja, opostos. Então, por que eles querem encontrar convergências? Eles querem encontrar acordos, eles querem fazer acordos para que seja bom para todos os países. A sua resposta está certa, Carlos, eu só estou explicando de uma outra maneira. Então, vocês podem pôr que revela que os países possuem posicionamentos divergentes, ou seja, diferentes uns dos outros. Por isso que esses encontros são tão importantes, para que eles cheguem pelo menos a um acordo.
Número 6. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump e Vladimir Putin. Letra A. Por que o encontro entre eles era tão esperado? Para discutir por eles terem suspeitas de interferências nas eleições presidenciais americanas. Ótimo, querido. Muito bem. Pode pôr lá no chat para todo mundo. Tá ótimo. Muito bom. Vou pôr o para casa no chat. Ok, para todos. Estou perguntando para não haver erro, não haver confusão. Isso, Caetano. Muito obrigada. Vou pegar a chamada. Vocês hoje têm aula de Francis, né? Sim, sim. Não é isso? Tá, então, à medida que eu for chamando, já são 10h16, vocês vão saindo, bebe uma água, vai ao banheiro, depois volta, porque aí assistem a aula de Francis, tá bem? Então, um beijo para todos, boa sorte. Façam as provas com calma, por favor, não tenham pressa, tá? Fiquem todos com Deus. Vou fazer a chamada. Alex tá aí, né? Alex Vidinha tá aí. Alex Presente. também tá? Obrigada. Ana Clara Fernandes, Ana Carolina dos Santos. Carolina dos Santos, não. Arthur Viana. Eu. Brenda. Tá aí. Bruna também nessa veio, na de português, Bruna não participou. Caetano, obrigada pela ajuda, está com Deus. Davi de Sá não está. Davi Miranda. Ah, não, Carlos, perdão. Você me pulou? Tem você, acabei de falar. Perdão. Tchau. Boa sorte na prova, Carlos. Obrigada, tá? Tchau, você. Davi de Sá. Tchau, Tatiana. Até semana que vem. Eu. Se Deus quiser. Anthony. Estava dormindo na outra aula, Anthony. Francisco não. Gabi de Souza, sim. Giovana não. Iago, sim. Obrigada, Iago, por hoje. Nada. Beijo, Tati. Beijo, amor. Fica com Deus. Joana, sim. Júlia tá aí. Júlia está. Caio, não.
Kemily está. Lele está. Lele não está participando de ninguém. Não está falando, não está escrevendo. Tá, amor? Não estou gostando nada de você, assim. Nada. Lorena tá aí? Tá, obrigada, Lorena. Luiz Carlos também está aí? Não estou vendo. Tá, não está. Marcos Vinícius está, havia caído. Duda Silva. Duda Silva está aí. Duda não assistiu aula de português, hein? Duda Fontes. Estou aqui. Obrigada. Duda Perestrelo. Mariana Passeri. Não. Matheus de Souza está, Natan está, Pedro Barcelos também. Felipe. Felipe está aí? Eu tô aqui. Rafael está aí também. Rian também está. Tô aqui. Samuca, hoje não veio. Sara também não. Stephanie, beijo, fica com Deus. Boa sorte na prova. Tchau. Agora pode.